E nesse vídeo vamos resolver a questão 20 do concurso da Câmara Municipal de Taubaté, do Estado de São Paulo, aplicada em 2022 pela banca FGV, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, para os cargos de nível médio. Então, se você vai fazer concurso com essa banca, gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like para valorizar o trabalho do professor. Se você está chegando agora no canal, se inscreva para você aprender matemática resolvendo questões. Então, essa questão 20 é uma questão de probabilidade. Eu gosto bastante de resolver questões da FGV, principalmente em probabilidade, tem umas questões bem interessantes. Então vamos dar uma lida. Olha o seguinte: dois números diferentes são sorteados de forma aleatória entre os números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então veja que a gente tem um total de quantos números aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem um total de 8 números. Aí ele pergunta: a probabilidade de que o produto de dois números sorteados seja maior do que zero. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que saber o que é a probabilidade, né? A probabilidade é o quê? É o número de um determinado evento acontecer. Que evento é esse? É que o produto de dois números sejam sorteados, certo? Produto de dois números seja sorteado maior do que zero. Então esse é o evento, ou seja, o produto de dois números seja maior do que zero. Então, n dividido pelo agora o total dessas possibilidades. Só que o total de possibilidades é multiplicar dois números. Então, n de t, certo? Agora, o primeiro passo é a gente calcular esse n de t, que é o total de possibilidades, certo? A gente multiplicar dois números. Só que veja, ele diz o seguinte, ó, dois números diferentes, tá vendo? Ó, serão sorteados. Então, eu vou sortear dois diferentes. O que significa? Significa que se eu escolher menos 3 e eu sortear outro número, menos 3 não vai entrar para a minha contagem. Eu posso escolher agora menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 ou 4. Então, se a gente vai retirar esses elementos repetidos, a gente pode fazer desses 8, escolher dois números para multiplicá-los. Então, a gente está falando aí de uma combinação, certo? Então, a gente vai fazer uma n de t, que é o total de possibilidades, nada mais é que uma combinação do total desses 8 números, né? E eu vou escolher quantos para multiplicar? Está aqui, dois números. Então, quando a gente tem aqui uma combinação, número n escolhe p, isso nada mais é do que n fatorial dividido, tá, por n menos o p fatorial vezes p fatorial. Lembrando que n fatorial ele é o próprio número vezes esse número menos 1, vezes esse número menos 2. Aí isso vezes até a gente chegar em 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então isso é n fatorial. Então a gente teria que colocar isso ó, aqui, ó, 8 fatorial, né, dividido por 8 menos 2, ó, n menos p. Então é 8 menos 2 fatorial. Aí vezes p fatorial é o quê? 2 fatorial. Então isso é igual a... Perceba que eu não preciso resolver 8 vezes 7 vezes 6 e etc. Porque 8 menos 2 fatorial é 6 fatorial. Então aqui eu posso dizer que é 8 vezes 7, ó, vezes 6. Aí eu paro por aqui, ó, fatorial. Dividido por 8 menos 2, aí dá 6 fatorial, vezes 2 fatorial é 2 vezes 1. Ó, 2 fatorial é o quê? 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 é o próprio 2. Então, a gente coloca aqui 2. Aí, a gente pode simplificar, ó, 6 fatorial com 6 fatorial. Dividir 8 por 2, ó, então aqui sobra 4. Então, vai ficar 4 vezes 7. Isso daqui dá 28. Então, já tenho a n de t, que é o total de possibilidade de a gente multiplicar dois números de forma que eles não sejam repetidos. Seja 28, certo? Eu vou até colocar, deixa eu apagar isso aqui, né, para a gente já colocar nessa probabilidade aqui, ou seja, o nosso total aqui é 28. Agora a gente precisa descobrir o quê? O que o evento aconteça, ou seja, a probabilidade de que o produto de dois números sorteados seja o quê? Maior do que zero. Para que esses números sejam maior que zero, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar maior do que zero, certo? Se eu pegar um número 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, 0 vezes 4 dá 0. Se eu fizer 0 vezes menos 1 dá 0. Então, esses números não vão entrar para a contagem. Ou, quando eu fizer menos 1 vezes 2 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Então, esses números são menores do que zero. E quais serão os maiores do que zero?
Ou seja, vai ser a multiplicação desses 4, ou seja, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 3 vezes 2. Só que, veja, eu também posso multiplicar 3 vezes 3, 2 vezes 2, né, e 2 vezes 1. Ou eu também posso multiplicar 2 vezes menos 1 vezes 2, ó, vejam, menos 1 vezes menos 2. Veja que isso daqui dá positivo, ó, menos com menos dá mais, né? E 1 vezes 2 dá o próprio 2. Então veja que isso aqui deu maior que zero. Então qual é a dica para a gente resolver isso aqui? É a gente descobrir a multiplicação dos menores do que zero, tá? Como assim? Vamos lá. Se a gente fizer primeiro os menores do que zero, números menores que zero, certo? Por quê? Porque se a gente descobrir quantos números multiplicados dá menor que zero, então a gente pega esses 28, retira esses menores do que zero, o produto dá menor que zero, e a gente descobre o quê? Aqueles que são maiores do que zero, certo? Como assim? Bom, se a gente pegar 0 e multiplicar vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 7, todos eles vão dar zero, ou seja, 0 vezes menos 1. Então, quando eu escolher o zero para multiplicar, eu vou ter quantas possibilidades? Ó? Eu posso multiplicar 0 vezes 1, 0 vezes 2, 0 vezes 3, 0 vezes 4. Então, eu vou ter, se eu não tenho 8 números, o zero eu não posso multiplicar com ele mesmo. Então, eu vou ter 7 possibilidades, né, de eu multiplicar. Agora, se eu escolher, veja, se eu pegar, né, o menos 1, o que vai acontecer com o menos 1? Para que ele seja o quê? Menor que zero, tá? Eu posso pegar o menos 1 e multiplicar todo mundo, menos o quê? Menos ele mesmo e menos o zero. Então, se eu pegar o menos 1, isso daqui eu vou ter, ó, 6 possibilidades, exatamente, 6 possibilidades. Certo? Porque eu posso multiplicar isso aqui, ó. Aliás, eu não vou ter 6 possibilidades, né? Porque se eu multiplicar o menos 1 vezes o menos 2, o que é que vai acontecer? Foi o que eu fiz aqui, né? Vai dar o quê? Um número positivo. Então, desse menos 1, eu só posso multiplicar os números positivos, ou seja, menos 1 vezes 1, ó, menos 1 vezes 1, isso daqui dá menos 1. Ó, menos 1 vezes 2, isso daqui dá menos 2. Então, eu só posso multiplicar os positivos são 4. Então, de menos 1, eu posso multiplicar 4 números, ou seja, 4 possibilidades. A mesma coisa vai ser para menos 2, ou seja, eu vou ter 4 possibilidades. E a mesma coisa para menos 3, ou seja, eu vou ter 4 possibilidades também. Quando a gente somar 7 mais 4 mais 4 mais 4, ou seja, 3, vai ser o quê? 3 vezes 4 mais 7. Ou seja, 3 vezes 4 dá 12, mais 7 é o quê? 19. Então, cuidado aqui que esses números, esses produtos aqui, essas possibilidades de ser produtos, são os que dão menores do que zero, tá? Então, esses aqui são os que dão menores do que zero. Então, eu não quero os que dêem maiores do que zero. Então, se eu tenho um total de 28 possibilidades de eu multiplicar esses dois números desses 8, então pego desses 28, né, e retiro 19, ou seja, 28 menos 19, eu vou encontrar exatamente 9. Então, 9 são o número de produtos de eu multiplicar dois números, desses dois números aqui, e sejam sorteados maiores do que 0, ou seja, 9. Então, minha probabilidade, né, que um determinado evento aconteça é 9 dentro do total de possibilidades que é 28. Ou seja, letra B, o nosso gabarito. Você também poderia fazer teste, ou seja, você ia pegar e multiplicar, por exemplo, menos 1 vezes menos 2, menos 1 vezes menos 3. Aí depois, né, você ia fazer 1 vezes 2, 1 vezes 3. E você ia encontrar 9 possibilidades deles darem maiores do que 0, certo? Então, se você gostou, letra B, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.